Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. If you are going to be effective in serving God, Se você quiser ser capacitado para servir a Deus, você deve amar as pessoas que você foi chamado a ministrar. Vemos isso muito claramente na vida do apóstolo Paulo. Paulo estava profundamente preocupado com aqueles para quem ele foi enviado. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, no capítulo 15. Vou dizer novamente, nós veremos que o apóstolo Paulo tinha uma grande preocupação e um grande amor por aqueles que estavam em Roma, que faziam parte daquela congregação que consistia de crentes judeus e gentios. Nós já vimos que muitas vezes Paulo desejava ir até eles para que ele pudesse ministrar a eles, para que pudesse ser uma bênção para esta congregação. Mas o que veremos é que, da mesma forma que aconteceu na vida de Paulo, ele encontrou resistência, pois havia pessoas que não queriam que Paulo cumprisse com sucesso a vontade de Deus. Isso é apenas um lembrete para nós de que precisamos ser pessoas que superam. Nós devemos esperar muita oposição, muita resistência. O inimigo não quer que façamos cumprir os propósitos de Deus. E por que esse amor e interesse pelos outros é tão importante? Porque se não tivermos esse amor verdadeiro, esse compromisso de ser uma bênção para os outros, então quando esses obstáculos e empecilhos entrarem em nossas vidas, se não tivermos esse grande compromisso com eles, vamos desistir. Vamos dar uma desculpa, nós não vamos perseverar. Tenha certeza de que os verdadeiros servos de Deus perseveram pela unção do Espírito. Eles encontram o caminho para superar essa resistência e os ataques do inimigo. Como eu disse, vamos comigo para Romanos, capítulo 15. Vamos começar com o versículo 22, onde está escrito: Portanto, também fui impedido muitas vezes de chegar até vocês. Então, mais uma vez, vemos claramente Paulo fazer essa afirmação. Muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. É isso o que temos visto repetidamente. Paulo tem aquele desejo de ir para Roma, porém ele não consegue fazer isso. Mas nós sabemos de uma coisa: Paulo tem um amor inalterável por essas pessoas. Ele vai conseguir chegar até Roma. Em segundo lugar, olhe agora para o versículo 23. Ele vê que é apenas uma questão de tempo. Assim escreve no versículo 23. Mas agora, não havendo nenhum lugar nestas regiões, onde Paulo esteve servindo, ele diz: Eu tenho andado por estas regiões e não tenho mais nenhum lugar onde é necessário que eu vá e ministre. Paulo está convencido de que agora é o momento para ele ir para Roma. Portanto, ele diz na segunda parte do versículo 23, mas tendo há muitos anos grande desejo de ir até vocês. Vemos que Paulo teve por muitos anos esse desejo de ir até esta congregação em Roma, baseado neste amor por eles. Mas ele não conseguiu. Agora, então, sentindo que o ministério nessas várias regiões está chegando ao fim, ele sente que agora é a hora de ir para Roma. Assim sendo, ele diz: E quando eu for, ele diz, para a Espanha, eu irei até vocês. Então, no caminho para Roma, ele vai passar pela Espanha. E ele tem dois motivos para fazer isso. Um deles é este. Continue a ler. Paulo diz: Pois eu espero passar por. Ou seja, passar por essas regiões para ver vocês.
Então, esta é uma das razões, é um ponto de parada necessário. Mas a segunda razão é essa. Ele diz, e por vocês continuando, ser equipado. O que ele está dizendo é que, para fazer uma viagem, há necessidades, há coisas que são necessárias. Eles precisam de certas coisas para fazer essa viagem, como suprimentos. E ele diz que, em primeiro lugar, quando for para a Espanha, ele estará equipado. E a mensagem é para que ele possa continuar e chegar até vocês. E ele não apenas quer estar equipado em seu caminho para Roma, mas também estar equipado pelos romanos para outras viagens. Mas ele também diz, olhe para o final do versículo 24, por vocês, primeiro e parcialmente. E ele diz, eu estaria satisfeito. Agora, o que ele quis dizer com isso? É uma expressão estranha. O que ele quer dizer é que há uma razão física. Ele diz, esses suprimentos eu preciso, mas isso é apenas parcial. Por vocês, eu estarei satisfeito. Então ele diz que existe uma necessidade física. São os suprimentos para fazer essa viagem. Mas ele também fala sobre estar satisfeito. Ou seja, por ter o prazer interiormente, espiritualmente, por vê-los pela comunhão com eles, por poder ministrar a eles. Tudo isso é um sentimento de renovação para Paulo. Então Paulo tem esse desejo e ele sabe de uma coisa. Nós vemos um princípio muito importante que é, quando você ministra a outra pessoa, isso vai ter resultados positivos em você. Você será renovado espiritualmente. Quando você for capacitado para servir a outros, isso vai fortalecer você. Vai fazer de você um servo melhor para os outros. É isso que Paulo está nos revelando no final do versículo 24. Agora, vamos para o versículo 25. Mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Nós percebemos algo. Tanto Israel quanto os judeus sempre foram prioridade para Paulo, que sempre pensou neles. E nós sabemos de outra coisa. Ele havia dito antes que ele é o apóstolo dos gentios. Mas isso não impediu Paulo de entender sua obrigação. Como aprendemos em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho vem em primeiro e que deve sempre haver uma ênfase em compartilhar o evangelho com o povo judeu. Paulo está falando sobre isso quando diz, olhe novamente para o versículo 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. E por que ele está fazendo isso? Observe a ligação. Ele vai para Jerusalém para fazer uma coisa. Sim, para ministrar aos santos em Jerusalém. Mas observe o que diz no versículo 26. Pois, e o assunto diz respeito a Macedônia e a Acácia. Elas pensaram bem. Literalmente, a palavra usada significa pensar cuidadosamente, chegar a uma conclusão que está certa, que é boa. Então pareceu ser bom para os habitantes da Macedônia e da Acácia, que eles deveriam fazer alguma contribuição para os pobres dos santos em Jerusalém. Então eles estavam sobrecarregados. Eles acharam que parecia ser bom, apropriado, que eles fizessem essa contribuição para os pobres em Jerusalém. E este é um princípio fundamental. E nós veremos por que eles pensaram que era bom no próximo versículo. Veja o versículo 27, onde está escrito, pois eles, e é a mesma palavra, pensando que algo é bom, apropriado, que é adequado. Então, essas pessoas, pensando que era bom, porque eles foram obrigados, foram devedores para com eles. Por quê? Eles sentiam uma obrigação para com as pessoas de Jerusalém. Por quê? Porque eles, na condição espiritual, ou seja, sua condição espiritual era ministrada pelos judeus, como Paulo.
Portanto, eles sentiram que, porque eles, os gentios, compartilharam os benefícios espirituais, que eles deveriam também contribuir. É o que está escrito, que eles também deveriam servi-los com seus bens materiais. Ou seja, as coisas carnais. Então, o que ele está dizendo é que as pessoas da Macedônia e da Acácia, eles pensaram bem, parecia certo, parecia apropriado, era a coisa certa a fazer, que eles fizessem essa contribuição, pois eles, os gentios, haviam recebido muitas bênçãos espirituais, a verdade da revelação de Deus, a mensagem do Evangelho que dá vida. Se eles receberam de suas necessidades espirituais, então mais ainda deveriam estar dispostos a contribuir para as necessidades físicas das pessoas de Jerusalém. E eles ficaram felizes. Eles compreenderam que era adequado agir assim. Agora, versículo 28. Assim, isto. Aqui ele está se referindo a esta contribuição que foi confiada a Paulo para as pessoas de Jerusalém. Ele diz, assim, isto eu vou cumprir. E continua, depois de concluir e entregar para eles este fruto. O que está escrito é que é muito importante que o conceito de fruto seja mencionado. O fruto é um produto, é um resultado, é uma consequência. Então, o que eles estão dizendo é isso. Você nos ministrou espiritualmente. Nós entendemos que a revelação de Deus, a sua palavra, o Evangelho, veio primeiro a Israel, e de Israel continuou. E isso produziu frutos em nossa vida. E a partir desse fruto, tanto espiritualmente, tanto quanto quando andamos na verdade espiritual, vai acontecer uma bênção física. E eles, com base nessa bênção física, estou falando de bênção financeira, eles pegaram uma parte dela para enviá-la a Israel por meio de Paulo. Assim, Paulo está dizendo aqui, olhe novamente para o texto do versículo 28, onde ele diz, assim, isto, depois de cumpri-la. Depois de cumprir esta obrigação de dar-lhes esta contribuição, este presente, depois de entregue para eles este fruto, ele diz, eu partirei, passando por vocês, para a Espanha. Ele vai começar essa viagem pela Espanha com o objetivo de chegar a Roma para que ele possa ministrar para eles. E ainda há aquele aspecto físico, que ele possa estar equipado para a viagem de retorno. Então não apenas Paulo vai lá para ministrar, mas também ele diz, como nós veremos daqui a pouco, que ele vai ficar cheio, que ele vai ficar renovado, que será capacitado ao servir aos outros. E este é um princípio que você e eu precisamos entender. Quando nós somos uma bênção para os outros, realmente isso é uma bênção para nós, que por meio do serviço obediente, em nome de Deus, com base em ame aos outros como a si mesmo, isso vai nos mudar, vai nos capacitar, vai nos dar uma perspectiva correta para que entendamos bem melhor qual é o propósito de Deus, de ter a sua perspectiva, de entender o que Deus quer fazer em nossa vida e através da nossa vida. Em outras palavras, estou dizendo assim, quando você é fiel ao ministrar aos outros, ao assisti-los, ao ajudá-los, ao abençoá-los, isso terá um resultado muito positivo por causa dessa obra em sua vida. Por meio do ministério, nós crescemos e amadurecemos e nos tornamos servos mais capacitados de nosso Senhor e Salvador. Vamos passar agora para o próximo versículo. Por favor, vá até o versículo 29. Paulo diz aqui, mas eu sei que, depois de vir até vocês na plenitude, aqui ele diz, sempre que eu for até vocês, na plenitude da bênção. É por isso que ele está vindo para ser uma bênção. Ele diz, mas eu sei que sempre que eu for até vocês, na plenitude da bênção do Evangelho do Messias, eu irei. Ele diz,
Sempre que isso acontecer, estou comprometido em fazer assim e trazer a você a plenitude. Veja só, não é apenas uma experiência de salvação, mas o Evangelho tem um grande poder para fazer muitas mudanças na vida de uma pessoa. Um ponto vital que gostaria de ressaltar é que vemos aqui uma conexão entre o Evangelho e a bênção. Não é por acaso que encontramos essas duas palavras juntas. Olhe novamente para o que Paulo diz. Mas eu sei que, depois de vir até vocês na plenitude da bênção do Evangelho do Messias, eu irei. Ou seja, é com esse propósito. Eles já são crentes, mas eles vão conhecer a plenitude da bênção deste Evangelho. E a que você acha que está se referindo? Bem, a habilidade, pois foi salvo pelo Evangelho. Não é só porque seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro que você vai ter essa experiência de reino. Mas a bênção completa do Evangelho é que podemos participar do que Deus está fazendo. Que podemos compartilhar a mesma função para atingir os propósitos, na vontade, na obra de Deus. Quando estamos comprometidos em fazer a vontade de Deus, quando estamos participando dos propósitos de Deus, isso vai nos dar uma alegria, um contentamento, uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Você vai saber por que foi enviado a este mundo, o que você é chamado a fazer. E quando você for fiel a isso, como resultado, terá grande satisfação espiritual. E é a isso que Paulo está se referindo. Agora, por que estou dizendo essas coisas diante de tudo isso? Vamos então para o versículo 30. Paulo diz: mas eu encorajo vocês, irmãos. Então ele quer encorajá-los a quê? A entender os benefícios que o Evangelho traz. O Evangelho, é claro, nos salva. O Evangelho é uma mensagem de redenção. Mas o Evangelho também transforma aquela pessoa que o recebe em um sacrifício vivo e de caminhada para Deus. Em outras palavras, nós nos tornamos servos ministros. Lembre-se do que Paulo disse antes, que apresentamos nossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor. Somente por meio do Evangelho podemos nos tornar ministros. Então, mais uma vez, ele diz: mas eu encorajo vocês, irmãos, ou seja, irmãos e irmãs no Senhor, que pelo nosso Senhor Messias e Yeshua, e pelo amor do Espírito, observe o que ele diz aqui, pelo nosso Senhor. Veja que quando reconhecemos o senhorio do Messias em nossa vida, isso provoca em nossa vida a ação do Espírito Santo. Observe o que está escrito aqui, o que Paulo escreve sobre o Espírito Santo. Pelo amor do Espírito. Eu comecei nosso estudo de hoje dizendo o quanto é necessário, se você quiser ser um servo fiel de Deus, que você ame aqueles a quem você está ministrando. De forma natural, você não vai conseguir esse amor. Ser capaz de amar a seu próximo como a si mesmo, de desejar verdadeiramente abençoá-lo, de ser de ajuda para ele, de superar a resistência do inimigo que fica entre você que ministra a eles de forma eficaz, e superar tudo isso está enraizado no amor. E esse amor não é natural, mas sim é resultado da unção do Espírito Santo. Dessa forma, o Espírito Santo age em minha vida para que eu tenha um amor verdadeiro. Podemos dizer isso de outra forma, um amor sincero para outros, pois eu quero ser uma bênção para eles. É isso que Paulo está dizendo. Agora perceba que ele está dando a eles uma oportunidade de demonstrar este princípio. Pois ele diz, vejam novamente no versículo 30, mas eu encorajo vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Messias e Yeshua, e pelo amor do Espírito, que vocês façam uma coisa, que vocês lutem junto comigo,
A palavra lutar é uma palavra que implica em esforço. A frase lutem junto comigo tem dentro de si esse esforço em união a mim, um conceito relacionado a perseverar e enfrentar, a superar. Perceba que o que ele está pedindo e os incentivando a fazer é ministrar a ele. Como? Ele diz: que vocês lutem junto comigo, orando a Deus em meu favor. Então ele diz assim: orem por mim e orem comigo, no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, ao meu chamado de Deus, para que eu possa ser bem-sucedido. Então aqui está o exemplo. Paulo está incentivando-os a ministrar a ele, orando com ele, em nome dele, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Do que se trata isso especificamente? Olhe agora no próximo versículo, o versículo 31. Ele nos diz o que é. Nós não precisamos adivinhar. Ele diz: para que eu seja livre, que eu seja livre dos que se recusaram a serem convencidos. Veja, esta é uma expressão muito interessante. Ser pessoas que se recusam de serem convencidas. O que essa expressão significa? Quando você examina os ensinamentos do Messias, deixe-me dizer de outra forma, quando você encontra a verdade da nova aliança, a revelação do Novo Testamento, se você estiver sinceramente procurando pela verdade de Deus, você será conduzido, você será convencido de que o Novo Testamento é, de fato, uma revelação de Deus. As pessoas que rejeitam e que são contrárias ao que Paulo está fazendo, ele diz, esses são os que se recusam a serem convencidos, ou seja, os descrentes da Judéia, que é um outro termo para Israel e as regiões ao redor de Jerusalém. É aqui onde os fariseus estavam e os líderes do judaísmo. Eles estavam se recusando a serem convencidos pela verdade da revelação de Deus. Eles pensavam de forma diferente de Paulo. E é isso que ele está pedindo. Ele está os encorajando a que lutem junto com ele, em oração por ele, no que diz respeito a essa resistência que ele está encontrando. Olhe novamente para o versículo 31. Para que eu seja livre destes que se recusam a serem convencidos de Jerusalém, e para que meu ministério, ou seja, o serviço de Paulo, ele diz, que está em Jerusalém. Agora, observe que ele fala sobre ele ser o apóstolo dos gentios, ou seja, das nações. Mas em outro sentido, onde está seu ministério? Ele diz que está em Jerusalém, que ele seja agradável. Este ministério que ele faz em Jerusalém deveria ser muito agradável aos santos. O que ele está pedindo? Que ele tenha um ministério eficaz em Jerusalém para os crentes de lá. Versículo 32. Ele quer ser eficaz para que ele diga: com alegria eu vou até vocês pela vontade de Deus. O que significa que ele tem alegria por ter ido até eles. Tudo isso está acontecendo pelo fato de ele ter sido usado por Deus, de acordo com a vontade de Deus, para que ele cumprisse os propósitos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora, vamos concluir com o último versículo. E veremos como esse versículo unifica tudo. Antes de olharmos para este versículo, precisamos lembrar que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, sua base vem do hebraico. A palavra com que quero que nos concentremos é a palavra que Paulo vai usar, que é a palavra paz. O que é a palavra paz em hebraico? Todos vocês sabem, é a palavra shalom. Mas o problema é que, ao ouvirmos a palavra paz, muitas vezes simplesmente pensamos na ausência de violência ou conflito. Tudo está tranquilo e agradável, está tudo bem.
Não é disso, de jeito nenhum, que se trata a palavra shalom. Quando temos uma paz bíblica, precisamos entender uma coisa. Há uma relação intrínseca entre a paz bíblica e a vontade de Deus que está sendo cumprida. É com isso que Paulo está comprometido. Paulo está comprometido com a vontade de Deus sendo cumprida em sua vida e através de sua vida. E à medida que ele ministra aos outros, de forma que a vontade de Deus possa ser cumprida em suas vidas também. Esse é o objetivo de Paulo. E ele percebe que tudo isso só é possível como resultado dessa bênção do Evangelho e do amor do Espírito. E esse poder que vem do comprometimento com os propósitos de Deus. Veja o que ele diz nesta passagem. Novamente, no final do versículo 32, onde ele diz: para que com alegria eu vá até vocês pela vontade de Deus, que eu possa recrear-me, revigorar-me com vocês. Este é o refrigério sobre o qual falei. Assim, descansado, de novo encorajado, desfrutado o refrigério para fazer a obra de Deus. E quando estivermos assim, tendo sido revigorados, equipados espiritualmente, observe o que Paulo diz agora no nosso último versículo, o versículo 33. O Deus da paz. Este é o Deus de Shalom. Este Deus que age para que sua vontade seja cumprida em nossas vidas. Ele diz aqui que o Deus da paz esteja com todos vocês. Depois ele diz: Amém. Este é o maior desejo de Paulo, que essas pessoas de Roma também sejam usadas como servos do Deus vivo, fazendo o que estiver de acordo com a vontade de Deus, e que por meio do seu serviço, que o Deus da paz esteja com eles. Ou seja, o Deus que ministra e age e capacita e equipa para que sua vontade possa ser cumprida pelo seu povo. Então, deixe-me fazer uma última pergunta. É esse seu objetivo? É com isso que você está comprometido? Você está sendo usado por Deus para que a vontade dele, não a nossa vontade, não os nossos desejos, mas a vontade dele possa ser cumprida através da sua vida? But his will might be fulfilled through and in your life. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.